Esse é Eduardo Bueno. Se você gosta de história, já deve ter visto ele por aí. E por aqui também. Alguns dizem que ele é uma figura ímpar. Uma peça rara. Uma criatura que também é criador. Jornalista, tradutor e escritor com 1 milhão de exemplares vendidos. Seus livros atraíram muita gente para a história. Uma paixão que ele também levou para o YouTube. Eduardo Bueno? Sim, sou eu mesmo. Agora, ele está de olho no posto mais cobiçado da atualidade. O de apresentador da série Guia Politicamente Incorreto. Veja o teste de câmera que fizemos para saber se Eduardo Bueno está qualificado ou não para a missão de comandar a 2ª temporada da série. Bueno, por que você deve apresentar a série? Porque eu sou rebelde, porque eu sou indomável, eu sou indômito. E porque o politicamente correto sempre foi muito chato, né? Mas acontece que o politicamente incorreto andou endireitando demais, né? Porque eu amo história. E acho que quem estuda história está mais preparado para enfrentar o mundo. E nesse mundo ridiculamente dividido entre esquerda e direita, o que importa mesmo é saber se as coisas estão indo para cima ou para baixo. E como eu acho que o mundo anda em baixa, eu quero jogar a história lá para cima, para ver se ela te ilumina. Peraí, só tem ele! (16 de julho de 1944. A data entrou marchando para a história do Brasil. Foi nesse dia que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, desembarcou seus primeiros soldados, os chamados pracinhas, lá na Itália. Claro que você sabe o que estava rolando na Itália em 44, né? A Segunda Guerra Mundial pegava fogo lá. E o maior conflito armado da história da humanidade logo teria participação verde e amarela. O Brasil, aliás, foi o único país da América do Sul a enviar tropas para lutar ao lado dos aliados, como se chamava o grupo formado por Inglaterra, pela antiga União Soviética e pelos Estados Unidos, que estavam em confronto contra a coalizão formada por Alemanha, Itália e Japão. O eixo do mal. A guerra tinha proporções tão gigantescas que àquela altura, em 1942, plena ofensiva da Alemanha na frente russa, uma situação não muito clara no norte da África, não deve ter sido recebido, né? O que são esses latinos miscigenados aí, declarando guerra contra nós? Se a gente olha para a configuração das relações internacionais naquela época, o Brasil era um país absolutamente insignificante desse ponto de vista. Então, do ponto de vista geopolítico, o nosso saliente do Nordeste fazia sentido para a invasão da África e foi importante do ponto de vista do esforço militar logístico americano, sobretudo logístico. O Brasil não era um país com capacidade de mudar, alterar basicamente o quadro de forças. Não era. O que era um lugar importante do ponto de vista geográfico e geopolítico para facilitar, em termos de logística, o acesso de um dos participantes do conflito a um teatro de operações. Isso não é pouca coisa, mas do ponto de vista político não atraía tanta atenção. Agora, sério, pensa aqui comigo. Vamos supor que acaba de estourar a Terceira Guerra Mundial. Bum! Lá no Oriente Médio. Tu acha que o Brasil tem condições tecnológicas e recursos humanos para se meter numa bronca desse tamanho? Cadê os drones? Cadê os mísseis? E por se agora não tem condição, imagina como é que era em 1944, né? Diante dessa obviedade, eu te faço 2 perguntas. O que, afinal, o Brasil foi fazer na Segunda Guerra? Será que a FEB e os pracinhas de fato ajudaram a Europa e o mundo a se livrarem do nazifascismo? O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Café com leite ou faca na caveira? O exército brasileiro se abastecia de armamento de acordo com oportunidades que surgiam. Não havia uma política clara e consistente de aquisição ou de desenvolvimento de armamentos. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de um país pobre e subdesenvolvido, e naquela época o Brasil era ainda mais pobre e subdesenvolvido na comparação com as economias avançadas do que é hoje,
quanto à capacidade física e saúde dos nossos soldados rasos. Eu acho que a participação do Brasil na Segunda Guerra ela é repleta de mitos e de versões um pouco distorcidas dos fatos verídicos. Um desses mitos foi que os brasileiros não sabiam nem para onde estavam indo. Mas, na verdade, isso talvez tenha acontecido com uma parcela pequena aí desses ex-combatentes, né, dos pracinhas humildes que saíram da enxada e foram treinar com um fuzil. E mesmo assim, é muito difícil que eles fossem tão alienados assim, ao ponto de não saber nem para onde estavam indo. Essa convocação ela foi direcionada principalmente para as áreas urbanas. Outro mito bobo que as pessoas têm mania de expressar, porque romantiza a história da guerra, é que o pracinha veio dos sertões. Não, no sertão tinha doença, tinha barriga d'água, esquistossomose, subnutrição. O soldado brasileiro que foi lutar na Itália, ele era urbano, ele era alfabetizado, ele tinha conhecimento técnico, porque na Itália ele ia precisar dirigir viatura, ele ia precisar fazer cálculo de tiro, ele ia precisar operar rádio, saber ler mapa. Então, esse pessoal da FEB tinha um nível social e cultural muito acima da população. A FEB, de modo alguma, foi um espelho da população brasileira. O meu pai foi um dos caras ali que tinha noção do que estava acontecendo, né? Porque o Brasil precisou rapidamente preencher uma lacuna nas Forças Armadas para poder modernizar a doutrina militar, os equipamentos e tudo mais, e poder participar de um esforço de guerra naquele nível. O meu pai, ele falava um pouco de inglês, ele sabia dirigir, então ele dirigia um Jeep lá no pelotão dele, e às vezes ele ajudava alguma coisa com os americanos. Então ele era um cara meio acima da média. Então ele tinha essa percepção do que significava aquele ato político, social de participar da guerra, o Brasil tentar ficar ali ao lado das nações aliadas e poder, né, em algum momento, pleitear alguma coisa também. 25 mil homens para o país daquela época, é claro que ela não foi infalível. Alguns analfabetos seguiram para a guerra, homens em condições de saúde insatisfatórias acabaram seguindo. Um país de quarto mundo ainda, um país agrícola que estava querendo participar, assim, sentar ao lado das grandes nações, né, aliadas e tudo. Mas 25 mil homens para o Brasil dos anos 40 já é um feito hercúleo, de proporções enormes. Como eu disse, o envio da FEB para a Itália, a participação brasileira na guerra, é um ponto fora da curva na história nacional. A ideia original era mais ambiciosa ainda. Eram 3 divisões de infantaria, ou seja, cada uma delas com 15 mil homens, e uma divisão blindada, ou seja, no total, 60 mil homens brasileiros combatendo na Itália. Os alemães estavam lá, era a 3ª ou 4ª linha que enfrentaram os brasileiros naquele segmento do fronte. Mesmo diante desses, os brasileiros eram inferiores ainda. Quando os Estados Unidos entram na guerra no final de 41, e a guerra começa a se conduzir em 42, e absolutamente em 43 já se tinha certeza que os aliados iam ganhar a guerra. Existem documentos do Itamaraty aos Montes, já de 1943, com o seguinte tema de referência: a Organização da Paz. A gente tem que considerar que a Itália era um teatro de operações secundário naquele momento. Isso não é diminuir, minimizar, humilhar a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. É um reconhecimento de fato. A Itália era um teatro de operações secundário, o Brasil não tinha a menor tradição militar. Onde colocar soldados mal preparados que nunca tiveram experiência de combate? Onde não é muito importante. No final da guerra, o exército americano tinha 250 mil homens na Itália, contando os brasileiros. Então a FEB foi 10% do efetivo. É óbvio que fez diferença, não foi um contingente simbólico, inexpressivo. E a FEB só atua mesmo em torno de 44, porque havia uma certa resistência dos aliados em receber os soldados brasileiros. O Brasil, estrategicamente falando, independentemente do que aconteceu na Itália antes, 42, 43, foi importante no esforço de guerra americano de tentar cercar a coligação dominada pelos alemães a partir do norte da África. Os americanos e os aliados, de forma geral, eles sofrem 190 mil baixas durante a campanha da Itália. É muita gente. 25 mil homens é um contingente considerável que ajudou a ocupar a tropa alemã
e que ajudou a liberar tropas aliadas para outras frentes também. Para entender essa história toda, que até hoje tem gente que ainda não entende, é melhor começar pelo começo. A nossa última guerra internacional tinha sido contra o pobre Paraguai, lá na segunda metade do século XIX. O que teria levado então o Brasil, um país essencialmente agrícola, com uma indústria ainda incipiente e com um exército que nunca tinha lutado numa guerra moderna, a se meter numa briga de cachorro grande que nem essa? Claro que não foi apenas um, né? Foram vários motivos. Desde de 42, que o governo brasileiro quer montar o seu exército e enviar. Isso também era uma coisa do exército brasileiro. A liderança política e militar brasileira percebeu que poderia colher oportunidades com uma participação mais direta no conflito. Fazia todo sentido do ponto de vista militar. O acesso do Brasil à tecnologia militar da época só se podia dar desta maneira. É conveniente nós separarmos esse episódio em duas partes. Uma que é o envolvimento do Brasil na guerra e, em segundo lugar, a participação militar. Um não é necessariamente consequência do outro. Como formação da instituição do Exército Brasileiro, a participação direta num conflito desse, ao lado de uma potência importante como os Estados Unidos, trazia, como trouxe, todos os tipos de vantagens em relação à formação de uma instituição como do Exército. Qual é o significado de mandar um exército para lá? Ai, que loucura, né? Mandar nossos pracinhas para lá. O significado é... Se esse é o lado vencedor da guerra, a gente tem que estar lá, a gente tem que participar, a gente tem que ter um mínimo de participação. Então, a presença da FEB também é uma forma de participação, porque a maior preocupação não era mais com a guerra, era com o pós-guerra, era com a divisão do bolo depois. Getúlio Vargas era o presidente do Brasil naquela época, né? Um sujeito ardiloso, brilhante, frio e calculista, uma raposa. Ele entrou para a história como um grande estadista, o pai dos pobres. E ele, na verdade, fez muita coisa, que para o bem e para o mal ainda andam por aí. A consolidação das leis do trabalho, a tal CLT e a Petrobras, né? Mas mesmo tendo a simpatia popular, ele também entrou para a história como um ditador, que mantinha o poder pela força. Getúlio era um cara pragmático, um hábil negociador. Portanto, antes de colocar o Brasil oficialmente na guerra do lado dos aliados, ele fez jogo duplo, né? O Brasil flertou antes da guerra com a possibilidade, de uma forma ou de outra, de estabelecer uma neutralidade simpática às potências do eixo. Nós éramos neutros, mas não absolutamente neutros. Na verdade, era uma neutralidade bastante duvidosa. A entrada dos Estados Unidos culturalmente ao longo dos anos 30, movimentando a sociedade de várias maneiras, fez muito mais força. Quando vem a guerra em 39, as relações econômicas com a Alemanha ficam todas truncadas. Foi uma maneira dos americanos de prenderem o Brasil nessa aliança, ao mesmo tempo em que nos ofereciam material militar, que nós não tínhamos alcance, não tínhamos condições de investir em material militar, e treinamento. Uma mão aí, no caso, ajudou a outra. O esforço do eixo todo vai para a guerra, o esforço alemão vai para a guerra. Todas aquelas vantagens econômicas que o Brasil tinha com o comércio de exportação no início da década de 30 acabam. Não existia uma relação tão forte entre Brasil e Alemanha, economicamente falando, culturalmente falando, e por mais que ideologicamente fossem dois países autoritários, um autoritário e outro totalitário, essas relações não eram tão fortes aqui dentro quanto foi se tornando as relações com os Estados Unidos. Depois de muito jogo duplo e de flertar explicitamente com o nazismo na maior cara dura, em janeiro de 42, o Brasil, enfim, rompeu relações diplomáticas com o eixo. Para mim, o rompimento das relações diplomáticas com o eixo é mais significativo do que o momento em que o Brasil definitivamente entra na guerra em agosto de 42. Ali muda tudo. O único país que não rompe relações diplomáticas com o eixo é a Argentina. Chile rompe, Uruguai rompe, Peru rompe, vários rompem. Então é uma adesão, assim. Então é uma conquista. Isso é um momento de uma conquista da política internacional norte-americana. Mas isso também foi fruto da pressão popular e do movimento estudantil liderado pela UNE. Mas a gota d'água que de fato colocou o Brasil na guerra foi de água salgada. Foi o afundamento de navios mercantes por submarinos alemães em águas territoriais brasileiras. Os afundamentos dos navios eram consequência de janeiro de 1942. Dali foi um desenrolar de ações que só podiam levar aquilo. É comprovado historicamente que os afundamentos foram feitos pelos alemães. Porque ali mudou totalmente de figura e o Brasil muda completamente de posição. Nós perdemos mais gente nos afundamentos
ocorridos na costa do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial do que soldados morreram em campo de batalha na Itália. Que era necessário dar uma resposta para a agressão sofrida pelo Brasil. Nós fomos torpedeados, nossos navios foram atacados, pessoas morreram, crianças morreram. Se não fosse para responder, era melhor fechar as Forças Armadas. Elas existem justamente para isso. O Diário do Vargas termina justamente com o rompimento das relações diplomáticas. E o Vargas não é explícito, mas ele dá a entender de que ele não tinha saída. Não era. Talvez para o Vargas não era, porque a simpatia do Vargas talvez fosse por Hitler e por um campo ideológico autoritário. Há uma decepção do lado alemão. Isso é razoavelmente documentado. Mas Vargas sabia que politicamente ele não tinha mais saída, o Brasil não tinha mais saída. Ou entrava do lado dos aliados, ou ia perder todos os outros anos que viessem depois da guerra. Rapidamente, Vargas, a gente pode dizer o que quiser dele, menos que não seja um político com grande capacidade de leitura da realidade, ele percebeu que a vantagem específica para o Brasil era se aliar ao que hoje a gente sabe ser o lado correto na Segunda Guerra Mundial. A entrada do Brasil na guerra foi comemorada pelos americanos. Eles chegaram a produzir até um vídeo para anunciar a notícia. Mas você sabe, né? A rapidez e eficiência sempre foram o forte do Brasil. Por isso, entre a declaração de guerra e o envio das tropas, se passaram quase 2 anos. Brasil, alinhado aos aliados na Segunda Guerra, não bastava apenas se alinhar, não bastava apenas preparar a FEB, que, aliás, o preparo da FEB para mandar para a Europa é muito uma exigência, é muito o governo brasileiro quer fazer isso. Por isso que a FEB demora, inclusive, muito tempo para chegar na Europa. E agora, então, finalmente estamos de volta à data inicial. 16 de julho de 1944, quando os primeiros pracinhas, enfim, desembarcaram na Itália. Só que quando eles chegaram lá, a guerra já estava na reta final, né? Também, depois de 2 anos enrolando, já se sabia que a Alemanha já tinha colocado todo o seu esforço no fronte contra os soviéticos e não tinha mais recursos materiais e humanos para manter no conflito por muito tempo. Ela seria fatalmente derrotada. E se tudo isso ia acontecer, independentemente do Brasil entrar ou não na batalha, eu te pergunto, afinal, a gente fez alguma diferença lá? Quando os brasileiros foram para a guerra aérea já estava no fim. Os americanos se queixam da falta de disciplina. Alguém vai duvidar disso? Uma coisa que ele não esquecia da guerra era o cheiro da morte. Mas são inevitáveis esses tipos de atrito por causa das diferenças de abordagem, dos choques culturais. Segunda Guerra Mundial. O maior confronto da história da humanidade está incendiando a Europa. E agora, o Brasil também está lá. Um país essencialmente agrícola, com pouca indústria e um exército sem nenhuma experiência em batalhas modernas. Mesmo assim, o ditador Getúlio Vargas decidiu enviar tropas para o fronte, porque, é claro, haveria benefícios tanto econômicos como geopolíticos para o Brasil. E assim, cerca de 25 mil pracinhas desembarcaram na Itália. Um feito tão improvável quanto uma cobra fumar. Quando os soldados saíam ali para a Praça da Sé, na hora de folga, eles viam muitos camelôs vendendo seus produtos. E tinha um certo camelô que fazia muito sucesso, que era um cara que tinha uma jiboia e ele botava um cigarro na boca da cobra. E aí ficava todo mundo esperando. E aí, quando é que a cobra vai fumar? A cobra fuma, assim como tem outras histórias, né? Os mineiros, por exemplo, que vieram para o Rio, eventualmente para São Paulo também, eles contavam que o trem, a Maria Fumaça, vinha serpenteando as estradas como se fosse uma cobra fumando. Tem a outra versão que é um pouquinho mais fantasiosa, de que o Hitler teria falado que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para lutar no cenário de guerra, né? Essa expressão ela foi transformada num distintivo, que a cobra fumando significava o espírito de combate brasileiro.
Mas não foi só a cobra que fumou, não. O Brasil também combateu nos ares, com a esquadrilha de ligação e observação, que foi responsável por missões de reconhecimento, e também o primeiro grupo de aviação de caça, que sentou a pua nos alemães. Assim como o lema do pessoal do primeiro esquadrão de caça era o senta a pua. O pessoal não sabe muito bem o que significa isso, mas pua, antigamente, era o arco de pua, que era para fazer buraco na madeira ou no cimento. Era a furadeira de antigamente, a pua, o arco de pua. E aí sentar a pua era fazer buraco. Ou seja, o pessoal que subia no avião com aquelas 8,50 era para fazer buraco no inimigo. Então senta a pua é exatamente essa expressão de mandar bala, né? Inclusive, esse símbolo, né, que o pessoal do senta a pua escolheu é uma ave que não é nem um pouco brasileira, que é a avestruz, né? Avestruz por quê? Por causa do estômago de avestruz, né? Que era uma expressão para a pessoa que podia comer de tudo. E, no caso, foi a adaptação que os pilotos brasileiros tiveram que sofrer com a dieta americana, que era feijão doce, suco de grapefruit, que é amargo pra caramba, né? E bacon e o caramba quatro, aquela gastronomia, né, militar americana foi uma espécie de adaptação muito séria que eles tiveram que sofrer com o menu, né, que eles tinham para comer, né? Quando os brasileiros foram para a guerra aérea já estava no fim. Antes de sair do navio, eles souberam que eles iam voar e eles iam ser caça-bombardeiros. A guerra aérea, você combate um avião e o piloto contra o outro avião e o piloto, um com o outro. Então, é igual para igual. Quando você é caça-bombardeiro, é quase como se você fosse um kamikaze. Porque você vai ter que bombardear um alvo. Esse alvo, você tem que atingir o alvo com um mergulho, né? Porque você não vai atingir lá de longe, porque não vai adiantar nada. E era fortemente armado, inclusive nos Apeninos. Eles tinham as metralhadoras .40, .50 e os canhões .88, né? Um AIS americano que tinha acabado de chegar, chamava-se Coronel Johnson. Ele faz uma preleção, né, para desejar boa sorte. Ele chega e fala para eles, vocês não precisam se preocupar. O P-47 é o melhor avião do mundo, o melhor caça do mundo. Ele sempre trará vocês de volta. Mas se vocês forem fazer o strafing e o dive bombing, vocês terão a mais curta, mas a mais emocionante das vidas. Esses pilotos foram mandados para centros de treinamento nos Estados Unidos, passaram pela necessidade de dominar, que era na época a tecnologia mais avançada que existia de combate aéreo. Era o que havia de mais moderno do ponto de vista de tecnologia militar empregada em combate aéreo. E na primeira missão do papai, que ele sabia que era uma missão importante, porque só tinha oficial graduado na missão. Só tinham 2 brasileiros, o resto tudo americano. Um cordeiro num avião, papai em outro. Esse rapaz, esse cordeiro, morreu nessa missão. Primeira missão. Que ele falava sempre que aquilo deu... Parece que o estômago dele foi parar na cabeça e ele se apalpava, né? Se apalpou. Essa foi a primeira missão dele. Ele falou, não fui eu, foi o cordeiro, eu estou vivo. Então eles tinham que bombardear pontes, estradas de ferro. Matou um monte de alemão, podemos dizer. Destruiu locomotivas, colunas. Estações, depósitos de combustível. Os pilotos americanos, eles podiam fazer 35 missões. Não faziam mais. Os caras deram o máximo. Esses caras voaram 99 missões, 95. Quem que aguentava isso? Do ponto de vista psicológico, o esforço é sobre-humano. Ele teve ordem que ele podia voltar para a base, né? Do líder dele, né? Mas ele não quis. Ele falou, não, eu acho que eu vou aguentar e eu vou ajudar vocês, porque um avião a menos fazia diferença. E aí ele foi com a esquadrilha dele, né? Que era, nessa época era verde. E ele foi para a ponte de Treviso e conseguiram acabar com a ponte de Treviso. Foram além da expectativa, né? A gente teve soldados brasileiros condecorados com
as maiores condecorações americanas, né, porque a gente estava dentro das tropas americanas, tanto na FEB quanto na FAB. Os nossos soldados foram reconhecidos como muito capazes. Ele ganhou essa missão, acho que foi a mais importante, porque ele ganhou a Distinguished Flying Cross, que é a medalha da Força Aérea Americana mais importante, porque ela só é dada em combate. Então, os pilotos da FAB eram jovens oficiais de elite, com uma formação técnica e um domínio de idioma, evidentemente, muito diferente dos soldados rasos que nós enviamos para lá, muitas vezes em condições de saúde precárias. Os combatentes da FEB e da FAB chegaram lá com sangue nos olhos e prontos para a guerra. Você vai para uma barraca, no meio da neve, no chão, dormir. O clima nem se diga. Talvez na Serra Catarinense você tenha aquele tipo de temperatura durante todo aquele período com neve, como a gente enfrentou nos Apeninos. E ele falava que ele viu um cenário de horror, de pessoas sofrendo muito, mulheres, crianças, velhos. Alguns batalhões e companhias da FEB, de outros exércitos também, ficaram por meses sem poder sair da linha de frente. O João Silveira falava que ele foi para a guerra, cobrir a Segunda Guerra Mundial, jornalista famoso. Ele foi com 20 anos e voltou com 45, né? Eu conheci um veterano que ficou 90 dias sem tomar banho. De tão dura era a situação de reabastecimento de soldados no final de 1944. Uma coisa que ele não esquecia da guerra era o cheiro da morte. Porque às vezes eles estavam passando por uma localidade destruída, uma casa destruída, e vinha aquele cheiro de gente morta, né? de cadáver. Só que chegaram um pouco tarde, né? O conflito já estava quase no fim. Por isso, uma pergunta ainda não saiu da minha cabeça. O Brasil, afinal, fez alguma diferença nos campos de batalha da Itália? Ou a nossa participação foi só café com leite? A falta de experiência tática, ou seja, como fazer soldados subir um morro sob fogo, isso levou a um número grande de baixas. E a insistência em que isso fosse feito de maneira frontal, mesmo num lugar tão pequeno como aquele, é que causou essas dificuldades enormes que foram muito traumáticas. Quando o fim da guerra completou 40 anos, ou seja, em 1985, o jornalista William Vac lançou o livro As Duas Faces da Glória. A obra reconhece, deixa claro que o heroísmo brasileiro existiu. Afinal, os caras colocaram a vida em risco lá, né? Mas a partir da pesquisa em documentos oficiais da época, Vac constata que, do ponto de vista militar, a participação brasileira foi irrelevante para a vitória aliada na Itália. Boa parte das opiniões críticas em relação aos soldados brasileiros vem dos seus preparadores americanos. Talvez de maior alcance antropológico a respeito da cabeça do brasileiro, vem de um oficial americano que treinou oficiais e soldados brasileiros no Brasil antes do emprego na Itália. E ele diz assim: o brasileiro jamais lhe dirá não, mesmo que não tenha a menor intenção de fazer aquilo que você o pediu. A mentalidade americana, que do ponto de vista bélico facilita, é sim, é não. Faz, não faz. Cumpre a missão, não cumpre a missão. Ele se choca com o nosso jeito de ser, de certa maneira, que do ponto de vista exclusivamente de emprego de homens em combate, é menos vantajoso do que o jeito alemão ou o jeito americano de ser. Aquilo que o Ariano Suassuna descrevia muito bem, que é um grande intérprete, um grande narrador da alma brasileiro, o Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida, que diz que o Brasil nos últimos tempos mudou muito. As pessoas começaram a dizer umas às outras o que pensam na cara, e isso causa muito constrangimento. É melhor voltar às nossas origens, esperar a pessoa sair e falar pelas costas. Essa é uma descrição do Ariano Suassuna de uma característica antropológica brasileira que está nesse mesmo relatório do americano. O americano e o Ariano Suassuna estão falando da mesma cabeça. E essa mesma cabeça não é uma cabeça apta para colocar uma companhia de 120 homens em combate sob ordens de um oficial. São inevitáveis esses tipos de atrito por causa das diferenças de abordagem, dos choques culturais.
Some-se a isso o fato do Brasil não ser um aliado tradicional dos Estados Unidos. Quando você fala em Inglaterra, Estados Unidos e Canadá combatendo juntos, não é só o fato deles falarem o mesmo idioma, mas eles estão habituados a operar em conjunto. Esse não era o caso com o Brasil. A opinião dos americanos que nos treinaram a respeito de nós é muito clara. Esses caras nunca serão grandes soldados porque vêm de um país pobre, subdesenvolvido e despreparado. Os americanos se queixam da falta de disciplina. Alguém vai duvidar disso? Nos achamos gente muito legal porque a gente não é muito disciplinado? Do ponto de vista do treinador militar, isso é o fim. Quando se organiza uma força multinacional com tantas nacionalidades quanto foi o caso da Itália, enfim, havia homens de 27 nacionalidades diferentes, é natural que as experiências nacionais, as culturas, as formas de encarar a guerra, as tradições militares, elas vão sofrer algum tipo de atrito. Isso ocorreu muito entre os ingleses e os americanos, porque eles tinham visões bastante diferentes sobre como encarar os alemães, desde o nível estratégico até o nível tático. Por exemplo, os ingleses, em certa altura da guerra, insistiram em prosseguir com a ofensiva pela Itália. Os americanos queriam uma abordagem mais direta a partir da Normandia. Então, quando se descobre um monte de documentos falando, olha, os brasileiros não estão cooperando. Mas por que eles não estão cooperando? Porque às vezes eles não queriam cooperar. Eles tinham a formação própria. A opinião deles é que se o Brasil não melhorar a saúde, a educação e a disciplina dos seus soldados, não será uma força de combate efetiva. Quer saber? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso é um problema que a gente trata no Brasil até hoje. O livro também se baseia em documentos oficiais e em entrevistas com ex-combatentes alemães. E alguns deles, apesar de terem lutado contra os brasileiros, nem se lembravam disso. Uma prova de que a presença do Piniquim não teria preocupado tantos nazistas. A grande surpresa do livro é que dos 27 sobreviventes alemães que eu consegui encontrar e entrevistar, a metade não sabia que tinha lutado contra brasileiros. Ficaram sabendo por mim. E isso era muito estranho, porque eu os confrontava com documentos escritos, produzidos pelas unidades às quais eles pertenceram. Esses veteranos dessa divisão diziam não, eram americanos. Eu falo, mas está aqui os documentos, mostrava aos sobreviventes, está aqui os documentos da sua própria unidade. Eram brasileiros que estavam na tua frente. Não, eram americanos, americanos negros. Eu falo, mas por que você está dizendo isso? Não, o uniforme era americano, o fuzil era americano. E eles eram uma pele escura, eram americanos. Eu falo, mas você lutou contra brasileiros. Então, os alemães sabiam perfeitamente da presença brasileira. Se alguns deles disseram depois da guerra que não sabiam, nós temos que lembrar que a memória ela precisa de análise adequada, que um depoimento ele nem sempre pode ser levado por valor de face, né? Especialmente quando você está lidando com veteranos de uma força que conseguiu obliterar no pós-guerra a sua cumplicidade com o nazismo. Outros sabiam que eram brasileiros. Entrevistados 40 anos depois daquilo, a respeito do que viveram, eles não guardavam do Brasil uma memória muito viva, nem era para que se esperasse isso. Todos os sobreviventes alemães que eu entrevistei e os que mais coisas tinham para contar, tinham vindo da frente russa. Então, o que ele dizia, o que a gente viu na Itália era um passeio comparado ao que a gente viu na Rússia. O Brasil perdeu na Itália 452 homens. 452. Por que eu estou repetindo isso? Porque a União Soviética perdia isso por hora. Do ponto de vista militar, segundo alguns, a contribuição do exército brasileiro não foi lá essas coisas, né? Mas claro que tem gente que diz exatamente o contrário. Mas num ponto, todos concordam. O Brasil ganhou muito entrando na guerra. O Exército ganhou equipamentos e se modernizou. E a primeira frota da Força Aérea Brasileira foi formada com os P-47 americanos que os oficiais da FEB tinham pilotado lá na Itália. Além de tudo, o país ganhou financiamento dos Estados Unidos e alavancou a sua indústria, graças à construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. E ainda por cima, nos consolidamos como a principal liderança da América do Sul, à frente da Argentina, que ficou do lado dos nazistas e acabou tomando uma goleada. Foi 7-1, mas não foi só isso. Havia uma contradição evidente entre um ditador e a virada de casaca dele. O esquecimento do papel dos pracinhas vem depois. O Brasil foi o único
país da América do Sul que mandou tropas. Isso teve consequências políticas no Brasil importantíssimas. Ter ido combater o nazismo, é isso que interessa. Qual é a sensação? O que sente uma pessoa na hora em que parte para a guerra? Bom, um turbilhão de emoções, né? No qual o medo está sempre presente. Mas agora, imagina como se comporta aquele que volta vitorioso de uma guerra. Não precisa nem responder, né? E é isso que explica a imensa festa que marcou o retorno dos pracinhas nos dias 16 e 18 de julho de 1945, quando eles desembarcaram no porto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha 2 milhões de habitantes naquela época, não? Imagina. E dizem que mais da metade estava nas ruas. Que eram quase 1,5 milhão de pessoas que estavam nas ruas, fora os que estavam, quer dizer, gente de fora que veio, né? Os desfiles na Avenida Rio Branco foram apoteóticos, inclusive com participação de soldados americanos. Os nossos homens foram tratados como heróis quando chegaram, sim. Os caças, né, que vieram voando, eles vieram sobrevoando os navios. Então a cena, você imagina, até arrepia, né? Uma cena linda. Eu acho que o que o meu pai falava mais da guerra de uma forma muito aliviada é o fato de ter conseguido voltar vivo da guerra e tentar retomar a vida normal dele, né? Acho que todo mundo que participou da guerra tinha mais essa vontade de esquecer tudo aquilo que aconteceu e retomar a sua vida. E acho que foi o caso da maioria dos ex-combatentes, né? Então ele fala do alívio que foi poder voltar para casa, os pais e os familiares recebendo ele na hora do desembarque e tudo. Foi muito emocionante. Centenas de milhares de pessoas na rua da antiga capital brasileira, desfiles em carro aberto na Avenida Rio Branco, alegria e alívio em todos os rostos. Uma emoção enorme. Teve até gente que não aguentou. Quando chega o navio, meu pai não sabia, né? Quando ele olha no convés, ele olha e vê na tribuna, né, de honra, ele falou, é a minha mãe. Ele não acreditou. E a minha avó, quando viu meu pai tinha visto a minha avó, de repente ele não viu mais a minha avó, aí viu uma confusão lá, minha avó tinha desmaiado. Mas você não esqueceu, né, que durante a guerra o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas. E ele já estava no poder há 15 anos, sem nunca ter sido eleito. Ou seja, era uma ditadura. E isso era uma contradição, porque na Europa os soldados brasileiros haviam lutado a favor da democracia e da liberdade. Então Getúlio, que de bobo não tinha nada, temia que a volta da FEB ao Brasil aumentasse as pressões sobre ele. E tratou de acabar com a FEB antes mesmo que ela desembarcasse no Rio. Havia uma contradição evidente entre um ditador que flertou com o nazismo e o fascismo e a virada de casaca dele de se aliar às potências liberais democráticas e inclusive de enviar soldados. Isso teve consequências políticas no Brasil importantíssimas. Uma parte da redemocratização em 45 da saída do Estado Novo e a redemocratização brasileira tem a ver com essa percepção que não é possível tolerar um ditador como Vargas, endeusado hoje por uma parte das pessoas que se esquecem com notável facilidade com quem é que ele flertava em 37, 38, 39. Os pracinhas arriscaram a sua vida na Itália e a presença deles na Europa trouxe muitos benefícios para o Brasil. Mas depois de toda a festa pelo retorno, com que moeda o Brasil pagou o esforço dos seus heróis? O esquecimento do papel dos pracinhas vem depois. Vem de um país como o nosso que tem grandes dificuldades em manter vivos ou em reexaminar de forma intensa períodos históricos importantes. Em primeiro lugar, a maioria dos brasileiros não sabe nem que houve uma Segunda Guerra Mundial. Né? A população brasileira é muito jovem, né, hoje em dia. Não sabem o que é a Segunda Guerra Mundial, o que houve na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que e muito menos que o Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial. Os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira foram esquecidos, foram deixados ao Deus dará. Só no final dos anos 60, nos anos 70, conseguiram começar a se organizar em associações. O meu pai mesmo ajudava amigos dele que ficaram na penúria. Ele levava
comida para os amigos dele que moravam na zona oeste do Rio. Forças Armadas brasileiras cultivam isso. Elas têm essa noção de como que a história é um fator importante para a formação das jovens gerações. Eles cultivam isso e eles têm razão em se queixar do fato de que, em geral, a sociedade brasileira sequer sabe que o Brasil lutou na Itália em campos de combate na Segunda Guerra Mundial. É extraordinário isso. O Brasil foi o único país da América do Sul que mandou tropas. O único. Hoje em dia, que foi o que você perguntou, eu acho que está começando agora a ter assim, a verdadeira dimensão do que foi, né, a participação do Brasil, mas muito pouca perto do que realmente deveria ser, né? Em geral, as pessoas no Brasil ignoram que soldados brasileiros foram para a Itália na Segunda Guerra, como ignoram que o maior número de mortos que nós tivemos na Segunda Guerra foram marinheiros de navios afundados na costa do Nordeste. Morreu muito mais gente, quase 3 vezes mais. Eu gostaria de ver esse respeito mais incorporado ao ensino. Não estou falando aqui em ficar louvando, mas eu quero que em algum momento o ensino faça a necessária menção à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, não como uma curiosidade, como algo marginal, mas como uma lembrança do fato do Brasil ter tomado a postura certa, de ter lutado do lado certo, de ter ido combater o nazismo. É isso que interessa. Então, os pracinhas são os nossos irmãos que foram lá e morreram pela causa certa, pelo lado certo da guerra, e cuja participação, cuja presença do ponto de vista político é importante para explicar a derrocada da ditadura Vargas em 45, 46. Se os pracinhas fizeram ou não diferença no campo de batalha, isso nem importa tanto. O que interessa é que a participação desses bravos homens na guerra mudou para sempre a história do país. E se há uma coisa politicamente incorreta, foi o jeito como o Brasil tratou aqueles que cruzaram os mares para lutar pela democracia.